Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. É com muita satisfação que eu vou conversar com o Robson Borges. Ele é especialista de segurança da informação da Trend Micro. Puxa vida, Robson, segurança é um assunto que eu sou fascinado. Que bom ter a oportunidade de conversar com você. Afinal, tem muita coisa para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Exatamente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando contigo em nome da Trend Micro e a gente vai ter uma conversa bem bacana sobre segurança. Com certeza. Sabe que eu estava olhando aqui, já gravei vídeo com a Trend Micro, mas faz muito tempo, ó, vou até colocar um atalho da conversa que eu tive aqui na edição do vídeo, para que vocês possam ver. Foi há 4 anos, mas segurança sempre se renova. Por isso eu vou pedir que você, nesse começo dessa nossa conversa, faz uma breve introdução da Trend Micro, fala um pouco da empresa, da sua origem, né, da sua atuação, a sua idade, enfim, vamos falar apresentar para as pessoas rapidamente quem é a Trend Micro. Perfeito. A Trend Micro ela está no mercado de cibersegurança especificamente há mais de 30 anos e isso fez com que, é uma empresa japonesa, fez com que a gente tivesse essa expertise de entender as ameaças, de trazer pesquisas sobre as ameaças atuais e também ameaças futuras, e um destaque muito grande relacionados à detecção, identificação de novas vulnerabilidades. Então, a Trend Micro é há mais de 30 anos fazendo especificamente cibersegurança e trazendo essa inteligência para dentro das soluções. Sabe que eu tenho um histórico interessante com a Trend Micro, eu nem tinha te contado isso antes. Há 10 anos eu fiz para uma revista. Vou até resgatar aqui um teste comparando 10 antivírus diferentes. Na época se falava mais de antivírus, hoje em dia a gente sabe que solução de segurança é muito mais que antivírus. Mas eu comparei 10 antivírus de mercado, inclusive 2 ou 3 gratuitos. E na ocasião o Trend Micro foi o que melhor se saiu. E eu te confesso que na ocasião eu não conhecia muito a empresa, eu mal tinha ouvido falar o nome. Então assim, eu tenho essa memória quase que afetiva de ter sido aí do teste que eu fiz o vencedor do teste na ocasião. Mas hoje em dia a coisa complicou, né? Não é só o vírus, né? Inclusive nessa época de pandemia as ameaças se proliferaram muito mais. Comenta um pouco o que aconteceu nesses tempos aí, o que piorou em termos do cenário de segurança. No ano passado, a gente viu que as empresas tiveram que se adaptar muito rápido em relação à sua estrutura. Então, a gente pode dizer que a estrutura da empresa ela foi expandida para a casa do colaborador, para a nuvem, e o atacante ele acompanha o dado. Então, dessa maneira, quando o colaborador foi para casa, o atacante ele acompanhou também essa migração. Só que a diferença é que dentro da empresa ainda existem algumas tecnologias para bloquear determinados tipos de ataque. Dentro da casa do colaborador, isso diminuiu e facilitou muitas vezes o trabalho desse atacante. E da mesma maneira que as empresas que foram para a nuvem, elas também tiveram dificuldade pela falta de capacitação da equipe, algo nesse sentido, e que acabaram também facilitando o trabalho dos atacantes. Então, nós vimos essa migração dos tipos de ataque acompanhando a tendência que a pandemia trouxe. Você me contava de algo que eu conhecia até, mas por outro nome. Imagino que as pessoas em casa, né, não podendo interagir, olhar face a face, né, para o seu companheiro de trabalho, tem um tipo de ataque baseado em e-mails corporativos, né? Então, vamos comentar um pouco sobre isso, porque embora isso tenha, parece que diminuído na quantidade, aumentou no prejuízo. Então, vamos contar um pouco dessa história. Exatamente. O relatório que a Trend lança anualmente, ele trouxe essa tendência do ataque de back, ou BEC, que ele, em quantidade, diminuiu, mas, de fato, em prejuízo para as empresas, ele aumentou. Mas o que é esse ataque de back? Ele basicamente usa um ataque de comprometimento de conta de uma pessoa importante dentro da empresa, de alto cargo, e essa pessoa ela pode receber um e-mail malicioso, clicar nesse link, aparecer a tela para digitar as credenciais, e nesse momento o atacante toma posse dessa credencial. E com uma conta legítima de alguém de alto escalão, ele pode executar esse ataque de back, que é enviar um e-mail para alguém de dentro da empresa, pedindo uma transferência, pedindo um pagamento,
E aí, a partir do momento que não tem uma URL maliciosa, que não tem um anexo malicioso, é apenas um texto de alguém com autoridade, esse ataque acaba sendo bastante efetivo. E, de novo, diminuiu a quantidade, mas o prejuízo médio das empresas acabou aumentando em 50% nesse tipo de ataque. Mas me parece que o que está na raiz desse problema, vamos chamar assim, é um passo antes, que é com certeza um e-mail de phishing que foi recebido pela pessoa do alto escalão da empresa, né? E que hoje em dia o phishing também pelos números que você mostra no relatório só faz crescer, né? Como há alguma possibilidade, alguma tecnologia que ajude a mitigar ou diminuir essas ameaças vindas por phishing? Sim, e quando a gente fala de phishing, ele pode acontecer tanto no e-mail local, que a gente chama de on-premise, ou no e-mail da nuvem. E aí muitas empresas indo para esse e-mail em nuvem, elas acabam não tendo a proteção adequada quanto tinha no ambiente on-premise. Então, nesse cenário, as tecnologias elas conseguem, a Trend Micro tem tecnologias, inclusive, para identificar essas ameaças, não somente no e-mail on-premise, mas também na nuvem, e também utilizando esses armazenamentos como o OneDrive, o Drive, o Google Drive, enfim, são exemplos de onde o atacante ele pode armazenar um arquivo malicioso, enviar para um usuário, obtendo algumas informações e também acabar comprometendo essa conta. Então, é preciso olhar para essas plataformas de e-mail em nuvem de uma forma mais abrangente, e não somente o e-mail, mas a colaboração, o compartilhamento de arquivos, os sites e assim por diante. Não, entendi. E aí a plataforma da Trend Micro consegue se interpor no recebimento desses e-mails e de alguma maneira julgar a reputação ou sugerir que ou bloquear. Acho que é mais ou menos isso, né? O importante é evitar que esse e-mail chegue para o usuário, porque se ele chega, aí a gente vai ter que contar com a última barreira de proteção, que é o conhecimento do usuário. E a gente É. sabe que se não há uma conscientização da empresa por parte para esse colaborador, o usuário acaba caindo nesse tipo de ataque. Então, o objetivo da plataforma da Trend é bloquear esse ataque antes de chegar no usuário. Não, com certeza. Que é também algo muito importante. A gente está falando aqui do ataque de Beck, né, BEC, mas existe um ataque que infelizmente não diminui, a gente gostaria que ele diminuísse ou parasse, que é o ransomware, né? Mas você me contava que o ransomware ele vem se aprimorando. Existe um ransomware 2.0 agora? Como é que é essa história? E como é que vocês ajudam a mitigar? Não, o ransomware, eles, de acordo com os últimos anos, eles sempre foram as ameaças mais rentáveis de certa maneira. Só que antes o comportamento era o atacante ele entrava na empresa, criptografava os dados, bloqueava aquelas informações e levava a chave. E aí, para a empresa ter acesso a esse dado novamente, ela teria que pagar um resgate. Esse primeiro passo do ransomware, por si só, já é prejudicial para a empresa, porque fica parado o sistema, tem todo o impacto, até de restaurar backup e assim por diante. Então, as empresas que pagavam elas não tinham garantia de receber aquela chave novamente. E aquelas que É. não pagavam e restauravam os dados, estava tudo bem. Só que agora o ransomware, ele mudou esse comportamento. É o que a gente chama agora de dupla extorsão. Essa dupla extorsão, além da criptografia e do sequestro dos dados ali, os atacantes eles estão roubando de fato uma cópia daquelas informações. Então a primeira extorsão é, olha, para você descriptografar, tem que me pagar um resgate. E aí, se a empresa paga, a segunda extorsão pode vir, que seria, olha, se você me pagou o resgate, agora se você não me pagar uma outra taxa, eu vou vazar esse dado, eu vou divulgar essa informação. Então, além da primeira camada, que já é um prejudicial, as empresas podem passar também por uma segunda extorsão para que o dado não caia na internet, não seja vazado. E os atacantes eles têm obtido bastante lucro com esse tipo de transação. E como especialista, a gente nunca recomenda pagar esse tipo de resgate e também cair nesse tipo de extorsão.
O problema é que, usando uma terminologia bem atual, essa nova cepa do ransomware, a primeira tinha um remédio 100% eficaz, que era só o backup. Encriptou, baixa o backup, ok, demora um tempo e tal. Mas agora, ameaça de vazamento, e vazamento é tudo que ninguém quer hoje. Primeiro, para não expor dados, e segundo, até a empresa pode estar sujeita a penalidades de LGPD, sem contar o preço, a imagem da empresa, né? Exatamente, os atacantes sabem disso. E a partir do momento que ele pede o pagamento de um resgate ou que ele pede uma extorsão, ele está ciente da multa que a empresa pode pagar, da penalidade que a empresa pode pagar pelo aquele vazamento. Então, ele acaba utilizando essa informação também para jogar com as empresas e pedir essa extorsão baseado também no valor da multa. Então, as leis de proteção de dados, elas vieram exatamente para orientar, para conscientizar as empresas no tratamento dessas informações e evitar que elas caiam nesse tipo de ataque. Sabe que, como os meus cabelos brancos aqui não negam, o primeiro antivírus que eu usei na minha vida detectava incríveis, estonteantes 89 ameaças. Né? Hoje em dia isso não dá nem para comparar, né? Mas eu sei que hoje em dia você trabalhar com assinatura de ameaça é complicado. Se alguém inventa um ransomware novo agora de manhã e manda um e-mail para mim, eu não tenho ainda o DNA dessa ameaça para comparar. Né? Como é que a Trend Micro consegue, por exemplo, ajudar a resolver esse tipo de situação? É o fato da gente ter mais de 30 anos fazendo apenas cibersegurança, então a gente passou por muita coisa durante esse período e conseguimos aprimorar as tecnologias, até antecipar tendências, como o caso do ransomware, a gente já conseguia detectar muito antes dele se tornar tão popular, mas o ponto é, a assinatura ela ainda é necessária por conta das ameaças mais antigas. Essas ameaças novas, elas precisam ser detectadas através de comportamento, através de similaridade que a gente usa através do machine learning, através também da simulação dessa ameaça dentro de um ambiente controlado, que seria uma sandbox. Então, a Trend, ela implementa múltiplas camadas em determinados momentos para poder identificar essas ameaças, tanto as antigas quanto as mais novas. Então, é utilizar essa múltipla camada para poder identificar esse tipo de ameaça. Mas isso também não garante que nenhuma tecnologia é 100% efetiva. Então, não garante que a ameaça não vai passar por essas tecnologias e por isso que a gente precisa ter uma visibilidade do que está acontecendo, detectar e responder rapidamente a um ataque que passou por essas camadas. Na verdade, o elo final da cadeia é o ser humano, né? A pessoa tem uma educação de não sair clicando onde não deve, coisas assim, né? Eu até vou compartilhar nesse momento com você aqui. Eu não vou contar a história porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu fui quase vítima de um ataque de engenharia social em altíssima escala. Vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Fizeram, pegaram os meus dados, entraram numa loja, fizeram uma compra, me ligaram para cancelar, pedir dado, bom, enfim, é uma história arrepiante, mas enfim, isso tudo prova como é importante todos os lados, né? Inclusive, quando a gente fala de segurança, você estava me contando que existe aí exatamente também uma prevenção na nuvem, que a Trend Micro tem aí uma solução integrada, que é o que eu queria que você comentasse um pouco. Como é que funciona essa proteção, que é ainda mais hoje em dia, quem tem tantos aplicativos SaaS, etc., como é que funciona essa parte de proteção da nuvem? Um ponto que eu comentei no início, que as empresas acabaram migrando muitos dados para a nuvem, indo para esse ambiente de nuvem para facilitar o acesso do colaborador. Mas nesse mesmo período, nesse mesmo processo de migração para a nuvem, elas acabaram esquecendo alguns princípios de segurança. Algumas delas acabaram esquecendo isso. E o fato de não ter equipe capacitada e de não ter uma ferramenta de controle nesse ambiente de nuvem, elas acabaram fazendo uma má configuração nesse ambiente e vazando essas informações ou deixando elas abertas para que qualquer pessoa no mundo tivesse acesso. Então, nesse cenário,
em que as empresas migram para a nuvem sem ter a devida preparação, podem expor esses dados. Então, o que a Trend Micro fez foi criar uma plataforma que apoie essas empresas, tanto aquelas que estão no processo de migração, quanto aquelas que já nascem em nuvem, através de múltiplas camadas. Por exemplo, olhando, no momento que você criou um ambiente de nuvem, a gente vai conseguir olhar se as configurações que você fez ali dentro estão de acordo com as melhores práticas. E, na sequência, aquele ambiente que você colocou na nuvem, ele precisa ser protegido, porque se um atacante tentar explorar uma vulnerabilidade, eu preciso ter a capacidade de bloquear. Então, nessa plataforma que a Trend Micro criou, a gente consegue não só melhorar a questão das configurações, mas também bloquear ataques em servidores, em container e também nas aplicações, olhando o ambiente de nuvem principalmente. Enquanto você falava, veio uma imagem aqui na minha cabeça, é uma abordagem muito interessante, porque é como se você chegasse numa casa e antes de fazer qualquer coisa, você olhar todas as fechaduras, todas as dobradiças, está tudo funcionando bem, aí você vem e coloca as suas medidas de segurança. São dois momentos, né? O momento de avaliar o que tem e agora o que precisamos fazer e deixa o sistema de segurança em funcionamento. Exatamente. E essa analogia da casa, ela é perfeita porque a partir do momento que você entra numa casa, tem vários cômodos para que você possa monitorar. E uma pesquisa do MIT comentava sobre isso, que em 2019 as empresas demoraram 250 dias para detectar uma ameaça. Quase um ano para detectar uma ameaça. E hoje isso acontece principalmente pela falta de comunicação entre as tecnologias de segurança. E aí, voltando a essa analogia da casa, eu coloco uma câmera na entrada, uma câmera na sala, uma câmera na cozinha, mas eu não consigo correlacionar essas informações. Eu não consigo saber que uma pessoa entrou pela cozinha ao invés de entrar pela porta da frente. Eu não consigo saber que uma pessoa conhecida executou uma ação maliciosa em algum outro lugar. Então, o importante não é só ter controles de segurança, mas fazer com que eles conversem entre si e que eles correlacionem essas informações. É preciso ter múltiplas camadas, mas fazer com que elas conversem entre si para trazer uma inteligência de ameaças. Não, puxa vida. Não, tem que ser, não tem outra abordagem, porque hoje em dia, com a complexidade, essa nova forma de trabalho remota, intensa, que ela não vai, mesmo que acabe essa situação pandêmica, ela não vai retroagir 100% como era antes, enfim. Puxa vida, é muito bom poder fazer esse refresh de informação com você, com a Trend Micro. Me dá um pouco de arrepio essas histórias de segurança, mas a gente tem que conhecer, tem que saber e tem que se proteger. Por isso mesmo eu queria já combinar com você, Robson, da gente estar aqui um par de meses aí à frente, marcar uma nova conversa, se Deus quiser presencial, tomar um café, fazer um papo fácil ao vivo com você no escritório da Trend aí para a gente atualizar essa conversa. Pode ser? Com certeza. Foi uma conversa muito bacana e eu espero poder voltar para a gente atualizar essa conversa. Não, puxa vida, muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Robson Borges, ele é especialista de segurança da Trend Micro. Permaneça bem, seguro e até essa nossa próxima conversa, Robson. Até lá! Tá?